Olá, meus queridos alunos dos sétimos anos, sejam bem-vindos a mais uma aula do professor William. Lembrando que a gente vai dar uma atividade em duas aulas, né, para reduzir, como a gente já tinha combinado, né, o tempo. Hoje a gente vai dar continuidade no livro. Semana passada a gente já estudou a página 58 e 59, onde falava sobre arte e natureza. A gente vai continuar falando sobre esse assunto, né? Aliás, aquela obra que a gente fez, né, do Franz Krasberg, Cabeça de Boi, logo mais vocês vão ver, vão conhecer um pouco mais de obras dele, né? Lembrando que ele é pintor, mas também escultor. E ele utiliza, assim como esse pintor, esse pintor não, né? Esse artista, né? Robert Smithson, né? Assim como ele utiliza da natureza também para fazer as suas obras de arte, Franz Krasberg também, né? Então vamos lá, hoje a gente vai fazer a página 60 e 61, coisa simples, né? O que vocês vão fazer? Vão colocar aí no caderno, arte, a natureza como arte, e responder a questão número 1. Se vocês observarem, né, tem uma imagem aí, que é uma obra num campo ao ar livre, né? Mas professor, cadê a obra aí que eu não estou vendo? Prestem atenção que aqui, ó, essas montanhas, né, elas foram construídas, elas não estavam aí. E ela foi feita pelo mesmo artista, né, que é o Robert Smithson, né, lá dos Estados Unidos. Ela foi feita pelo mesmo artista, né? Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que depois de uma fileira de árvores, né, para frente dessa fileira de árvores, tem algumas coisas que foram colocadas aí. Elas não estavam aí, né? Foi feita pelo homem, né? E é uma obra de arte. Então vocês vão colocar, né, o título e responder essa primeira pergunta. Observem a imagem acima. O que se destaca nessa paisagem? Mais ou menos eu já te dei uma dica aí, né? O relevo neste campo provoca algo em seu olhar? O quê? É uma resposta pessoal. Mas para a gente entender melhor essa obra de arte, eu vou ler o que está na página 60 e 61, né? A gente não vai fazer essa parte do para experimentar hoje, tá bom? O movimento artístico no qual artistas trabalham diretamente com a natureza é chamado de land art, né? E é dentro dele que se integra a obra Espiral Jet, do artista estadunidense Robert Smithson. Lembra dessa obra em espiral? Né, que a gente viu lá no começo do capítulo 4. Né? Que você conheceu na abertura deste capítulo. Os artistas ligados a esse movimento não limitam a natureza a um simples cenário. Eles criam a partir de elementos naturais e de paisagens, modificando-os, transformando-os. A primeira produção considerada land art são do final da década de 1960. Então esse tipo de arte foi feito lá em 1960. São dessa época, né? Alguns dos trabalhos mais conhecidos no movimento. Embora até hoje sejam realizados projetos que dialogam com ele, como evidencia a obra apresentada acima, né? A fonte in the field, né? Que não é de um artista estadunidense também, só que chamada Maya Lin. Ela nasceu em 1959 e ainda é viva, tá? No começo da minha fala eu tinha falado que era do mesmo artista, mas eu errei, tá? Tô corrigindo aqui, né? É uma outra artista que também trabalha assim como é o Robert Smithson, né? Só que ela se chama Maya Lin, tá bom? Esta obra está no Gibbe France, né? Um grande museu de esculturas a céu aberto na Nova Zelândia, onde existem outras produções de land art. Não esqueçam essa definição. Land art é quando você interfere na natureza, né, transformando-a, né, ressignificando-a. Em um grupo de aproximadamente 30 mil metros quadrados. Bastante área, né, aí. Maya Lin manipulou o relevo natural, criando elevações que chegam a
11 metros e meio de altura. Maya Lin é arquiteta de formação e pesquisa as relações entre arquitetura, ambiente e ciência em seus projetos. Arte e arquitetura caminham juntas em uma sua vida profissional, mas seu interesse está no meio ambiente e seu objetivo é que as pessoas prestem atenção ao seu entorno. Quantas vezes, né, a gente não passa batido, né, nas coisas que a gente vê no nosso dia a dia, né? Tá andando na rua, às vezes com fone de ouvido, nem presta atenção o que está no nosso redor, né? Nas belezas que a natureza propõe. Por exemplo, na escola que vocês estudam, tem um IP amarelo, que em determinada época do ano ele fica lindo, né? Eu aposto, né, que muitas vezes alguns de vocês nem pararam para perceber isso, né? Essa é uma dos exemplos que eu posso dar, né? Só que existem muita coisa que a natureza produz, né, que a gente nem para ver, né? E essa artista, né, a Maya, ela quer provocar um olhar mais sensível dos espectadores em relação à natureza, né, através de uma simples intervenção. Parece simples, né, pra gente, mas imagina o trabalho que ela teve para fazer, né, projetar todos esses volumes que ela quis dar na natureza para poder chamar a atenção do público, do espectador, né? E essa obra, ela tá dentro de um lugar, de um espaço, de um museu natural, né? Enfim, né? Uma das características além de arte é a sua realização diretamente no espaço natural. E justamente por isso, as obras nem sempre são acessíveis presencialmente ao grande público. Dependendo do registro, de um vídeo ou de uma fotografia para serem divulgadas. Por exemplo, a gente não consegue, né? Hoje, William, eu não tenho condições de sair daqui lá na Nova Zelândia para poder participar, né? Observar essa obra dentro desse museu a céu aberto, né? Os registros são importantes porque permitem a visualização integral das obras, cujas dimensões são grandiosas. Para realizar a manipulação da natureza e da paisagem em obras de grandes dimensões, se faz necessário o uso de equipamentos e de muita estrutura material. Por causa disso, elas têm inicialmente projetos, né? Elas vêm de projetos. E algumas delas muitas vezes nem saem do papel. A criação do artista começa no planejamento das intervenções que pretende fazer no ambiente, um processo semelhante aos dos arquitetos, né? Então, assim, olha como que a obra de arte, né? Toda obra de arte tem um processo, né? Aquele trabalho que eu passei o mês passado para vocês, né? Sobre os batuques, né, no corpo, né? Não, para vocês foram a criação do instrumento musical, né? Não foi batuque não, esse foi do 6º ano. Teve um procedimento ali, né? Até do pensar o que ia fazer, até recolher os objetos que vocês iriam utilizar, fazer, tocar esse instrumento e me enviar. Olha como teve um processo ali, né? Assim, esses projetos da natureza, né, planejados por arquitetos, também passam por um projeto, né, antecipado, né? Não é uma coisa que ele chega ali e vai, vou fazer, né? Não, tem todo um planejamento por trás, ok? Espero que vocês tenham entendido, né, o conceito de land art, de percebido quanto é importante a gente observar as coisas ao nosso torno, né, em torno da gente, né, no nosso ambiente, na cidade onde a gente mora, né? E fiquem com Deus, até a próxima aula. Tchau, tchau.